Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso em mais uma edição, pedindo para que você comente, deixe o seu recado, a sua opinião, nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Deixe o seu like, compartilhe e torne-se membro do canal Foco do Brasil. Faça parte desta comunidade verde e amarela. Contamos com a sua participação e o seu apoio, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E observe e faça a sua ação, QR Code aparecendo na tela com uma importante sugestão para você. Vamos agora às notícias desta edição. A chegada do presidente Bolsonaro a Belém do Pará contou com a presença de uma multidão no fim da tarde e início de noite desta sexta-feira, recepcionando o presidente Bolsonaro na base aérea. No anoitecer de sexta-feira, muita gente aguardava a chegada do presidente. E após chegar a Belém do Pará, o presidente participou da Convenção de Supermercados e Fornecedores da região Norte, Supernorte, que teve seu retorno ao hangar Convenções e Feiras da Amazônia. A chegada do presidente à convenção também foi movimentada pelos apoiadores. E na manhã deste sábado, dia 8, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma romaria fluvial em celebração ao Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. As informações dando conta de muita gente participando do Círio de Nazaré e também a participação, então, do presidente, que chegou às 6 horas e 20 minutos da manhã a um navio da Marinha, no qual fez um percurso de cerca de 3 horas pela Baía de Guajará. Com Bolsonaro estavam as deputadas Bia Kicis e Carla Zambelli. A Romaria Fluvial é uma das 13 procissões que integram a festividade. O Círio de Nazaré, reunindo cerca de 2,5 milhões de brasileiros neste fim de semana. A celebração acontece em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. O evento é considerado a maior festa católica do mundo e é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Revitalização de 47 quilômetros da BR-428 em Pernambuco. As equipes do DENIT concluíram as obras do segmento que passa pelos municípios de Cabrobó e Orocó. Além dos serviços de micro-revestimento asfáltico, o trecho recebeu nova sinalização horizontal, roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem. Segundo o DENIT, as intervenções visam promover maior conforto e trafegabilidade aos usuários da rodovia e garantir mais segurança ao tráfego local. A propaganda eleitoral recomeçou nesta sexta-feira. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro destacou. O presidente Bolsonaro acenou ao povo nordestino. Ele destacou ações de seu governo na região Nordeste, como a transposição do Rio São Francisco, e pediu que os eleitores nordestinos compareçam ao segundo turno. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que em todo o primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor, e eu tenho certeza que vocês dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno, disse Bolsonaro ao povo do Nordeste. O
O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que já está mobilizando toda a retaguarda política do estado para tentar ampliar a votação de Jair Bolsonaro em Minas. Zema contou que espera contribuir para a votação do presidente no segundo turno. Nós temos em Minas uma história trágica em relação ao PT. Quem acompanha nossa história sabe que a tragédia da gestão de 2015 e 2018 precisa ser relembrada para que não se repita. E é o que pretendo fazer para que o mineiro saiba o que foi o desastre da gestão do PT em Minas e em cidades relevantes como Uberlândia e Pouso Alegre e no governo federal, disse ele. E os prefeitos de Minas comeram o pão e a rosca que o diabo amassou na gestão do PT. Tínhamos prefeituras que, em vez de pagar folha, distribuíam cestas básicas para funcionários, pois o PT não fez os repasses constitucionais, não repassou o ICMS, o Fundeb e outros, deixando as prefeituras quebradas. Lembramos que tudo isso foi causado pelo PT, disse Zema. Romeu Zema, nessa semana, foi a Brasília, confirmou apoio ao presidente Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial. Quem também se manifestou foi o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que é tucano. Ele declarou apoio a Bolsonaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o tucano chamou Bolsonaro de presidente amigo e afirmou que trabalhará por sua reeleição. Juntos nós transformamos Mato Grosso do Sul num dos melhores estados do Brasil para se viver, disse o governador, que falou ainda. E vamos trabalhar pela sua reeleição, afirmou ele em relação a Bolsonaro. O juiz Celso Antunes Filho, da 6ª Vara Civil do Amazonas, arquivou um processo do apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, contra o jogador Neto, ex-jogador Neto e apresentador de TV também. O magistrado comparou a situação com uma briga de vizinhos. O apresentador da Band, Neto, já havia conseguido uma vitória contra Siqueira em agosto do ano passado. Na atual ação, Siqueira pedia indenização de R$100 mil e mais um direito de resposta dentro do programa de Neto na Band. O apresentador da Band reagiu e atacou um comentário do apresentador Siqueira Júnior, feito ao vivo na Rede TV, no Dia Internacional do Orgulho LGBT. Neto chamou Siqueira para a briga e questionou o pedido de desculpas feito por ele após os patrocinadores do programa Alerta Nacional começarem a deixar o programa em perseguição a Siqueira. Com os ataques de Neto, Siqueira então moveu a ação. O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou neste sábado a Feira do Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. No local, ele cumprimentou eleitores e conversou com expositores. A feira, ocorrendo na SP Expo, no bairro Jabaquara, Zona Sul paulistana, SP Expo. Pelas redes sociais, o candidato fez uma homenagem ao Dia do Nordestino. Hoje a gente celebra o Dia do Nordestino, um povo de cultura rica, de força e alegria que já faz parte do DNA de São Paulo. Um grande abraço a todos os nordestinos, em especial para minha esposa Cris, filha do Nordeste, escreveu Tarcísio. A esposa de Tarcísio é do Rio Grande do Norte. Durante a tarde, o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio, concedeu entrevista e também esteve na capital paulista, em São Paulo. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina e do diesel vendidos nos postos do país caiu novamente nesta semana. Na gasolina, o preço médio do litro passou de R$ 4,81 para R$ 4,79. Foi a 15ª queda consecutiva no preço do combustível. É o menor patamar desde junho de 2020. Quem diria, gente? O diesel também recuou 0,6% com o valor médio do litro, passando de R$ 6,56 para R$ 6,52. O gás de cozinha caiu 1,3%. Já o etanol teve leve alta de 0,9%, interrompendo uma série de reduções por 22 semanas consecutivas. Desde a aprovação de cortes de impostos sobre o combustível, na semana de 19 a 25 de junho, quando o litro da gasolina alcançou o valor de R$ 7,39, o preço já reduziu
35,1%, ficando R$ 2,60 mais baixo. O preço da gasolina vem reduzindo em razão da isenção da alíquota do ICMS sobre o combustível e pelas reduções no valor nas refinarias autorizadas pela Petrobras. Bolsonaro abre mais de 11 pontos em São Paulo e 14,4 pontos de vantagem no Rio Grande do Sul, aponta Paraná Pesquisas. O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que o presidente Jair Bolsonaro avança, abrindo uma vantagem de 11 pontos sobre o candidato do PT, Lula, na disputa do segundo turno da eleição presidencial em São Paulo. Bolsonaro tem 55,9% dos votos válidos contra 44,1% do petista. Levando em conta os votos brancos e nulos e indecisos, o presidente Bolsonaro tem 50,5% dos eleitores paulistas, enquanto o petista tem 39,8%. No Rio Grande do Sul, a vantagem de Bolsonaro sobre Lula é ainda maior. De acordo com a pesquisa, o presidente soma 57,2% contra 42,8% do petista. Feitas as contas, a vantagem de Bolsonaro soma 14,4 pontos. O cenário estimulado, Bolsonaro aparece com 51,8% contra 38,8% de Lula, numa diferença de 14 pontos percentuais. Nesse cenário, são considerados também os indecisos, que totalizam 4,4% e 5% que afirmam que pretendem votar branco ou nulo. Você viu que os funcionários da Record TV passaram por um momento tenso na manhã deste sábado? A emissora sofreu um ataque hacker que obrigou a Record a interromper a programação ao vivo. O programa Fala Brasil estava sendo exibido no momento da interrupção por volta das 9 horas da manhã. A edição de final de semana do programa informativo da emissora duraria até o meio-dia. A emissora não conseguiu colocar, então, nenhum tipo de programa ao vivo. A Record também enfrentava o risco de perder todo o seu sistema de arquivos. Por conta disso, os funcionários foram dispensados até do trabalho enquanto a emissora tentava solucionar o problema. Internautas também comentaram que não estavam conseguindo assistir a programação ao vivo da emissora pelo aplicativo Play Plus. A transmissão ao vivo, inclusive do programa A Fazenda, seguiu normalmente pela plataforma. A Record, inclusive, após mais de 2 horas fora do ar com sua programação ao vivo, por causa desse ataque hacker, ela voltou a apresentar a programação ao vivo, depois de mais de 2 horas, então, né? E, assim, a preocupação em restituir o que foi prejudicado pelo ataque hacker à emissora. A senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, afirmou que votar no candidato do PT seria trair seu pai, sua família e sua história. A senadora Mara Gabrilli, que é tucana, não é? Foi candidata a vice-presidente da República na chapa encabeçada pela senadora Simone Tebet, do MDB. Ela ficou em terceiro lugar, Simone Tebet, com a senadora vice nas eleições. Fechadas as urnas do primeiro turno. Então, a derrota da senadora, sim, Simone Tebet, com sua vice tucana. E a ex-vice, agora, não é, de Simone Tebet, explicou sua opção em apoiar Bolsonaro. Segundo ela, apoiar a candidatura petista seria, para dizer o mínimo, uma contradição. Não posso apoiar o Lula, ele dilacerou o Brasil. Mara Gabrilli se refere a vários escândalos de corrupção envolvendo o ex-presidente e os governos do PT. A senadora afirma que votar em Lula seria trair a memória de seu pai, o empresário Luiz Alberto Gabrilli, que por anos foi extorquido durante a gestão, como ela disse, do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O presidente Bolsonaro afirmou que gostaria de conversar com Sérgio Moro e com o deputado federal eleito Deltan Dallagnol sobre o segundo turno das eleições. No início da semana, o ex-juiz e também o ex-procurador da Lava Jato declararam apoio a Bolsonaro no segundo turno. Se o Dallagnol, como já publicamente abriu seu voto, fiquei muito feliz, pretendo conversar com ele, coisa que nunca aconteceu entre nós até o momento. Se o Moro quiser conversar comigo, há o interesse da minha parte de conversar com ele também. Estamos à disposição, afirmou Bolsonaro.
Segundo o deputado mais votado da história do Paraná, Deltan Dallagnol, citou os fatores que motivaram sua decisão de apoiar Bolsonaro. Ele, inclusive, atacou o PT. Corruptos, vocês não vencerão. Eu agora vou fazer oposição à candidatura do Lula ou ao seu governo por 7 razões. Mensalão, Petrolão, aumento da violência, saque às estatais, defesa da censura, apoio a ditaduras e a maior crise econômica da história. No segundo turno, meu voto vai ser em Bolsonaro contra Lula e o PT, declarou nesta semana Deltan Dallagnol. O mundo em perigo. Você viu a explosão de um caminhão danificou seriamente neste sábado, dia 8, a ponte rodoviária e ferroviária que liga a Rússia à Crimeia, atingindo um símbolo de prestígio da anexação da península por Moscou e a principal rota de abastecimento para as forças russas que lutam para manter o território capturado no sul da Ucrânia. A explosão na ponte sobre o Estreito de Kerch, pela qual a Rússia ainda não atribuiu a culpa, gerou mensagens de autoridades ucranianas, mas ainda nenhuma reivindicação direta de responsabilidade, pelo menos até o fechamento desta edição. Investigadores russos disseram que 3 pessoas morreram, provavelmente ocupantes de um carro que passava perto do caminhão que explodiu. A Rússia anexou a Crimeia em 2014 e a ponte Kerch, de 19 quilômetros, que a liga à rede de transportes da Rússia, foi aberta com grande alarde 4 anos depois pelo presidente Vladimir Putin. A ponte agora representa uma importante artéria para as forças russas que assumiram o controle da maior parte da região de Kherson, no sul da Ucrânia, e para o porto naval de Sebastopol, cujo governador disse aos moradores locais: mantenham a calma, não entrem em pânico. Ainda não está claro se a explosão foi um ataque deliberado, mas os danos à ponte, uma infraestrutura de alto nível, gente, ocorreram em um momento em que a Rússia sofreu derrotas no campo de batalha e um dia após o aniversário de 70 anos de Putin. Com esse episódio, aumentam os rumores de um possível ataque com arma nuclear da Rússia, ordenado por Putin, contra algum ponto em território da Ucrânia, ou territórios que a Rússia já diz serem dela, não é? Agora resta saber até onde tudo isso vai parar, as consequências desse episódio na ponte e de um episódio envolvendo um ataque com arma nuclear por parte da Rússia, a reação da OTAN, dos Estados Unidos. O mundo está em um sério risco de ter uma grande guerra mundial, gente. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, anunciou medidas que devem baratear a conta de energia elétrica. Isso vai ser possível com mudanças que vamos executar, que vão reduzir a má alocação de recursos e reduzir as ineficiências do setor elétrico, disse ele. O ministério se preocupa com os brasileiros. Todos vão ter acesso a uma redução do preço da energia. A energia é um insumo básico na economia. Com ela mais barata, é mais emprego e mais renda, declarou o ministro. Segundo o ministro, as medidas ainda serão detalhadas nos próximos meses. A expectativa é que haja uma redução de 10% na conta de energia elétrica. Isso diminui o custo de produção no Brasil, o que reduz o preço de todas as mercadorias. Por isso que nosso país está indo para um 3º mês de deflação. Enquanto a Europa bate recordes de inflação, temos deflação. Aliás, pela primeira vez na história, a inflação brasileira será menor que a americana, a alemã e a inglesa, afirmou o ministro. O ministro argumentou ainda que o governo tenta reduzir ainda mais os preços dos combustíveis, já que o carregamento do diesel adquirido pelo governo chegou da Rússia. É um fornecedor a mais que aumenta nossa segurança energética, finalizou o ministro. Neste sábado, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi eleito senador pelo estado do Paraná, usou as redes sociais para fazer uma série de críticas aos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, ambos do PT. Segundo Moro, nos governos petistas, o crime aumentou no país.
Moro afirmou ainda que as maiores quedas de crimes violentos ocorreram quando ele foi ministro da Justiça do governo do presidente Bolsonaro. Uma coisa é bem verdade. Durante os governos do PT, Lula e Dilma, os números de crimes violentos só cresceram no Brasil. Durante o governo Bolsonaro, caíram ano a ano e as maiores quedas ocorreram durante minha gestão em 2019 no Ministério da Justiça. As políticas que criamos em 2019, isolamento efetivo dos líderes criminosos em presídios federais, incremento do confisco de bens dos grupos criminosos, programa Vigia nas Fronteiras, revitalização do banco de DNA, entre outras, surtem efeitos até hoje, escreveu no Twitter Moro. O ex-juiz disse que irá trabalhar para que a segurança pública melhore. Reconheço que a segurança pública tem que melhorar muito ainda e trabalharei no Senado para isso, mas precisamos reconhecer que as políticas de insegurança pública dos governos do PT foram um desastre e levaram ao aumento do número de crimes no Brasil. Ele afirmou que o erro fundamental do PT é a visão de que o criminoso é um coitadinho. O erro fundamental do PT é a visão de mundo de que o criminoso é um coitadinho, uma vítima da sociedade. Não é. Lugar de bandido é na cadeia. Aliás, quem mais sofre com a criminalidade violenta é a população mais pobre. Melhorar a segurança pública melhora a vida dos mais pobres. Não vejo um governo do PT com capacidade para combater a criminalidade violenta ou organizada, comentou Sérgio Moro, que declarou nesta semana apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. Uma avó muito especial contou-me recentemente uma experiência que teve com sua netinha. O telefonema de minha filha do pronto-socorro assustou-me. Minha neta, Robin, que acabara de completar 6 anos, havia caído de um brinquedo no pátio da escola, ferindo gravemente a boca. Fui buscar suas irmãs na escola e passei uma tarde agitada e tensa, cuidando das crianças, enquanto aguardava que minha filha retornasse com Robin. O médico suturou a boca da menina com 8 pontos internos e 6 externos. Enquanto as irmãs menores corriam para os braços da mãe, Robin sentou-se na grande poltrona da sala de estar. O rosto inchado modificou sua fisionomia e os fios de seus cabelos compridos estavam grudados com sangue seco. Ela parecia frágil e desamparada. Aproximei-me dela com o máximo cuidado, porque Robin é uma criança tímida e reservada. Você deseja alguma coisa, querida? Perguntei. Ela olhou firme para mim e respondeu, quero um abraço. Eu também, pensei, aninhando-a em meu colo. Mas a quem deve uma avó exausta recorrer e como? Enquanto eu a embalava carinhosamente, as palavras da Bíblia em João 14,16 vieram-me à mente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. E eu lhe fiz um pedido tão simples e direto quanto o de Robin. E da mesma forma, senti seus braços firmes envolvendo nós duas. Assim como aquela avó, frequentemente ansiamos por um abraço consolador durante nossos momentos de cansaço, de angústia e de confusão. Mais do que nunca, em tempos desafiadores, precisamos do abraço do Espírito Santo de Deus. Estudiosos afirmam que a espiritualidade, a fé, foi fundamental para fazer a diferença na vida das pessoas no Brasil e no mundo durante a pandemia. Em outras palavras, quando nos disponibilizamos e damos o nosso abraço, recebemos o abraço de Deus com a presença do Espírito Santo. Pense nisso. Estudiosos afirmam isso em relação ao povo brasileiro durante a pandemia. A fé fez a diferença. Para mais belas e emocionantes reflexões como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e faça sua inscrição por lá também. Gratidão pela sua atenção, não esqueça QR Code
Está aparecendo na tela uma ótima sugestão para você. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.